Klemer, vitória importante, terceira vitória seguida. O Brasil há mais de um ano não conseguia essa sequência de 3 vitórias. Em 2017, seja no Gauchão, Série B, Primeira Liga, não tinha conquistado essa sequência boa de vitórias. Conseguiu hoje. De quebra, consegue também a permanência, né, na Série B de 2018. Várias conquistas, né, desses fatores, nessas vitórias. E além do bom futebol, né, vitória, os gols que acabaram entrando, acabou comentando isso ontem conosco, né, que o Brasil vinha jogando bem, mas a bola insistia não entrar. O que significou essa terceira vitória seguida, essa permanência e o objetivo que a direção traçou para ti lá, quando te chamou para resgatar o Brasil, que estava próximo à zona do rebaixamento, hoje é o 9º colocado na Série B. Boa noite. Boa noite. Satisfação, né? Satisfação do dever cumprido, exaltar aí essas 3 vitórias consecutivas dentro de uma reta final de campeonato, né? Um campeonato muito difícil, onde desde o começo tentando ajeitar da melhor maneira para que a gente conquistasse o objetivo. Parabenizar também a nossa torcida de novo, né? Fez o papel dela, veio, torceu, empurrou, e quando o estádio está cheio, né, a atmosfera é outra, né? Então, parabenizar os atletas que se dedicaram, muito dentro do jogo, principalmente nessa reta final. Eu acho que o mais importante de tudo isso é o comprometimento, né? Aquilo que a gente tinha combinado, e graças a Deus as coisas aconteceram. Principalmente na minha palestra hoje, eu falei sobre sonhos, sobre entrega, sobre dedicação, sobre objetivo cumprido, né? Botar na balança o que pesa mais, o nosso objetivo hoje em conquistar uma vitória, uma boa vitória, e o que o ABC vem fazer aqui hoje, né? Claro que o ABC rebaixado dificultou muito, um time sem responsabilidade, né? Se jogou para frente, principalmente no primeiro tempo, mas o nosso time conseguiu suportar um momento difícil da equipe, e no segundo tempo a gente corrigiu ali a marcação, né, no fechamento do meio campo, onde eles se movimentavam muito, e tivemos a felicidade de fazer praticamente o segundo tempo perfeito, buscando o gol. Fizemos 2 gols, poderiam ter feito muito mais, mas o mais importante foi que a equipe, além de vencer, né, com 3 gols de diferença, teve um desempenho muito bom. Klemer, uma característica tua de chamar a responsabilidade dos resultados, né, para ti como treinador, mas também de cobrar muito. Tu vinha, inclusive, nas entrevistas coletivas, cobrando essa questão principal das finalizações dos jogadores de ataque do Brasil. O Brasil, depois daquele jogo contra o Figueirense lá, que criou 5, 6 oportunidades, desperdiçou todas e acabou perdendo o jogo, vem jogar com o Paraná e dá uma arrancada de finalização, boas finalizações, pontaria, arremates com precisão e também com mais calma dos jogadores. Isso foi a insistência do teu trabalho? Teve um trabalho insistente com eles? Teve trabalho individual só com os atacantes? E a turma criou coragem, pegou moral e foi chegar nessa condição que o Brasil hoje teve 5 chances e converteu 3. Na semana passada teve 4 e converteu 3. Como é que foi esse trabalho? Não, o trabalho, na realidade, não mudou, né? O trabalho, eu acho que a repetição ela é importante, né? Você tem que trabalhar naquilo que o time tem de deficiência. E a gente estava com essa deficiência, criava várias oportunidades e não conseguia finalizar a gol. Na última bola, ter um pouquinho mais de tranquilidade para poder a gente fazer o gol. E a gente já vinha fazendo isso há muito tempo, entendeu? Não tem uma coisa assim definida assim, não, hoje nós vamos trabalhar. Não, eu tenho no meu trabalho que a finalização ela sempre tem que ser trabalhada, né? Principalmente no setor de ataque. Mas acho que o mais importante disso é a gente deixar os jogadores sempre confiantes, né? Uma das coisas que eu falei para eles, uma hora essa bola vai entrar. A gente não pode baixar a guarda, porque a gente trabalha o dia a dia, a gente finaliza, a gente faz cruzamento, a gente faz jogadas ensaiadas, a gente faz triangulações. Para quê? Para que dentro do jogo, quando aparecer a oportunidade, a gente poder fazer com perfeição. Infelizmente,
né? Não estava acontecendo, a gente até criava as oportunidades e não estava acontecendo. Mas isso é uma coisa do dia a dia, e o que o jogador não pode perder é a confiança, né? De tentar o tempo todo também, dar moral para os atletas, e eu acho que manter o vestiário sempre sadio, né? Com alegria. Quando nós viemos aqui em uma outra oportunidade, parece que nós tínhamos perdido um jogo, se não me engano, fui questionado sobre o vestiário, que quando eu cheguei aqui, e aí até falei assim, cara, o nosso vestiário ele continua o mesmo, se é uma coisa que eu não abro mão, é isso, tá? Independente de resultado no campo, mas o vestiário ele tem que ser sadio, porque a gente vive mais aqui do que na nossa casa, então a gente trata isso aqui como a nossa segunda casa, então aqui tem que estar sadio. Então, esse tipo de coisa também valoriza muito, né, o ambiente, né, o jogador ir para campo para treinar com alegria. A gente não pode vir para cá por obrigação, não, a gente tem que vir por satisfação, que é uma coisa que a gente gosta de fazer, a nossa profissão é daqui que sai o sustento das crianças, então o jogador tem que ter esse pensamento, né? A gente não, principalmente no futebol, a gente não pode perder tempo. A gente tem que trabalhar sempre com intensidade para buscar sempre coisas melhores, né? Sempre os objetivos melhores. Então é esse pensamento que eu passei para eles e graças a Deus deu tudo certo. Pois é, Kleber, ainda em cima de objetivos melhores, né? O Brasil conseguiu encaixar aí nessas 3 rodadas, 3 vitórias consecutivas. Talvez se essas 3 vitórias consecutivas tivessem vindo um pouquinho mais anteriormente, o Brasil pudesse, claro que é muito e é muito relativo, né? Mas talvez o Brasil tivesse um crescimento um pouco anterior, o Brasil poderia estar pelo menos lá, ali brigando para entrar no G4, um acesso? Com certeza, né? Nós tivemos vários jogos aí com um aproveitamento muito bom, né? Mas não conseguimos vencer, né? Mas isso passa também, né, por sérios fatores, né? Você preparar isso dentro de um campeonato, preparar uma equipe é difícil, então a gente tem que ter a consciência que a gente tinha dificuldades também, né, em todos os setores, mas só que era o que a gente tinha, se a gente veio para ser, nós estamos hoje aqui era justamente para tentar consertar isso, né? Então trabalhamos da maneira que a gente pôde, né, tirando o melhor do jogador para que ele pudesse desempenhar um bom papel, mas a gente tinha um pouco de dificuldade, né? Porque isso a gente trabalhou dentro da competição, né? A gente não chegou com uma equipe preparada para disputar o campeonato. Nós preparamos ela no campeonato, então dificultou bastante. Não tivemos assim uma equipe sólida, né? Aquela equipe que começa um trabalho, que faz um planejamento, começa a escolha de jogadores para poder buscar o objetivo que é o acesso, né? Mas foi o que foi apresentado, e a gente trabalhou dentro disso, tiramos os melhores. Teve jogadores aqui que na época que eu cheguei estavam muito cabisbaixos, jogadores que estavam para ir embora, entendeu? E hoje são destaque da equipe. Então isso prova que o trabalho está dando certo. Já que tu falou nessa questão, aceitaria esse desafio de repente montar um elenco desde o começo, já conversou com a direção, como é que está essa situação? E esses gols de hoje, não sei se tu já viu na TV, mas é a marca do teu trabalho, os jogadores trocando passes, o segundo, o terceiro gol principalmente, envolvendo o adversário, bola de pé em pé, os laterais chegando, os meias, os volantes, é algo que tu, desde o começo, quando chegou aqui, falou, e agora, quase no final, a gente está vendo mais claro essas situações? Em relação à conversa com a diretoria, não conversamos nada ainda, não foi citado ainda nada, até porque a gente está dentro de uma competição, né, e precisava aí de manter até a equipe, ou manter o objetivo traçado, né, e não foi conversado nada em relação a isso. Em relação à minha equipe, uma coisa que vocês que acompanham o nosso dia a dia sabem que eu trabalho muito isso, né? Eu gosto de time que joga, jogadores, às vezes tem jogadores que não são tecnicamente muito bons, mas com a repetição, com a cobrança no dia a dia, eles chegam dentro de campo e conseguem fazer. Aqui nós temos jogadores com boa técnica, né? Então foi uma coisa que foi bem trabalhada, né? Então graças a Deus eu fico feliz quando eu vejo esse tipo de situação acontecer no jogo, porque é uma coisa que é trabalhada, que é cobrada muito dos atletas,
né? E fico feliz quando eu vejo a nossa equipe conseguindo trocar passes dentro da área do adversário, fazendo triangulações, chegando perto, né, para finalizar, né, e com qualidade, né, com movimentação. Eu fico feliz porque isso foi uma coisa que a gente fez aqui desde o dia que a gente chegou, e a gente está colhendo os frutos agora. Klemer, o Brasil se apresentou aqui no Bento Freitas, no meu modo de ver, eu tenho comentado nos programas de Esporte da Rádio lá durante a semana, no jogo contra o Paraná, parece que ali teve um marco. Eu não quero colocar demarcatório no teu trabalho, mas teve um marco de demarcatório ali, naquele momento, que o Brasil entrou com a camisa do Brasil. A torcida atendeu o apelo da direção e veio também, e eu ouvi na tua entrevista uma similaridade com aquilo que a gente vinha falando na rádio, sobre a questão de que o Brasil teria que dar tudo para vencer o Paraná, para poder não ficar intranquilo se perdesse o jogo lá para o Paysandu, porque depois teria aqui esse jogo do ABC. Hoje estaria para o Brasil a mesma coisa, o jogo do ABC hoje. Ganhando hoje, está tranquilo para jogar com boa. Teve um trabalho nesse sentido, os jogadores se sentiram mais confortáveis junto com a torcida, foi melhor para o Brasil, e ali teve realmente uma mudança de comportamento naquele jogo do Paraná, que todo mundo mordeu em qualquer lugar do campo e a todo tempo. Primeiro pela necessidade que a gente tinha de ganhar o jogo, né? Nós vínhamos de uma derrota contra o Figueirense, numa apresentação não muito boa, né? Essa foi a realidade, um jogo que a gente teve algumas oportunidades até para empatar o jogo, mas o jogo em si, ele não apresentou um bom futebol, e eu sou consciente disso. Aí criou-se o clima, né, de que a gente, independente, que eu sempre falo para eles, o time está lá em cima, é um time do G4, mas não tem bicho-papão no campeonato. O jogo vai ficar ruim ou pior, dependendo do nosso comportamento dentro de campo, né? Então, criou-se um clima, né, da gente ter que ganhar de todo jeito aquele jogo, mais a torcida enchendo o estádio, empurrando, abraçando o clube, né, torcendo junto. Então, com certeza, aquilo ali foi um marco muito grande, até porque depois que nós ganhamos aquele jogo, aí criou-se muito uma situação assim de, jogo do Paysandu, a gente pode perder, o jogo nosso é o do ABC aqui dentro, mas aí que é a hora que a gente tem que entrar. A gente tem que ganhar do Paysandu, porque o próximo jogo é o do Paysandu. A gente não pode pensar no ABC sem ter oportunidade, e lá vai aparecer oportunidade. Se nós formos obedientes naquilo que a gente faz, e na hora que as oportunidades aparecer, né, a gente finalizar, a gente tem grande chance de ganhar do Paysandu lá. Agora, não vamos pensar no ABC antes de jogar com o Paysandu. Então, porque se a gente ganhar do Paysandu, praticamente, a gente dá um pulo. Por que a gente vai deixar para o ABC? Não, vamos jogar forte com o Paysandu, e foi o que aconteceu. Você vê que nesses 3 últimos jogos aí, nós fizemos 8 gols, né? Pô, você imagina se a gente mantém essa média na competição, né? Com alguns jogos atrás a gente estava em outra situação. Então, esse foco aí, esse pensamento foi passado para eles também entenderam. Muita gente queria que eu levasse, de repente, um time reserva para jogar com o Paysandu. Não tem nada de reserva. Quem tiver condição de jogar, quem tiver condição de atuar lá, vai todo mundo, porque o nosso foco é o Paysandu. Tanto prova que nós ganhamos o jogo lá, e ganhamos o jogo aqui hoje, estamos felizes. Você imagina se a gente perde lá, vai com um time mais ou menos, perde lá, e para jogar com o ABC aqui, aí ganha e ainda está naquele sufoco. Então, eu acho que o pensamento foi esse. Então, a torcida, ela foi fundamental, ela está sendo fundamental, né? Como eu falei, é uma outra atmosfera, o torcedor empurrando, o jogador sente essa energia que vem de fora, às vezes até supera algumas situações difíceis dentro de campo e consegue fazer o seu melhor. Então, eu acho que começou, na realidade, ali contra o Paraná, quando a casa estava cheia aí, que eu particularmente não tinha jogado ainda aqui assim, né? A média de público era muito baixa, né? Em outros jogos aí que a gente de repente precisou do torcedor, a gente entende o torcedor pelo também o valor do ingresso, né? E a gente fez um apelo para que a diretoria pudesse
baixar esse preço para o torcedor vir, para o torcedor não apoiar, porque é muito importante nesse momento agora o torcedor estar do nosso lado. Objetivo já conquistado, né? Permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, mas claro que o campeonato ainda não terminou, restam 2 partidas. Mas o Brasil entra mais leve até para subir ainda mais na tabela, sem aquele peso da responsabilidade que é se livrar matematicamente do rebaixamento? Tem 2 situações, né? O peso ele até acaba pelo fato de não cair mais. Mas a responsabilidade de botar o Brasil num posicionamento, numa colocação melhor, ela vai estar sempre. Até porque eu sempre sou daquilo, quando você veste uma camisa de um clube, de uma entidade, você tem muita coisa por trás disso, né? Então, tem muito torcedor que não quer ver o time perder. Eu sou um cara que eu já falei desde o dia que eu cheguei, eu não gosto de perder. Se eu jogar palitinho, eu quero ganhar, eu fico louco quando eu perco. Então, eu acho que esse pensamento que tem que estar na cabeça dos atletas. Nós vamos jogar agora contra o Boa, vai ser outra decisão para nós. Você vê, quando a gente chegou aqui, a gente estava ali beirando a zona do rebaixamento. O Juventude era um time que estava lá na liderança. Hoje nós temos aí 3 pontos, né? 3 pontos de Juventude, galgando um posicionamento melhor. Então, isso é mérito, né, dos jogadores, principalmente, que se empenharam, do trabalho que foi feito, para que a gente busque, e também, pegando uma colocação melhor, há um setor financeiro que vem para o clube também.